Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Essa é a nossa 14ª aula do nosso curso de constitucional, de resolução de exercícios de direito constitucional, e que são questões tanto da banca Consulplan quanto da banca VUNESP. Estamos tratando aqui, agora, do nosso poder legislativo. Nós já passamos pela organização político-administrativa do Estado, falamos sobre a União, sobre os Estados federados, sobre os municípios, o Distrito Federal e os territórios. Logo depois, no título 4, nós adentramos da organização dos poderes. O primeiro capítulo, que é o capítulo objeto dessa nossa aula de hoje, e que também foi o capítulo tratado na última aula, ele vai tratar do capítulo 1, é o capítulo 1, é o capítulo do poder legislativo. Então, nós vimos aí que nós temos 7 sessões que estamos tratando, nessa que tratamos ontem e que vamos tratar hoje. Nós vimos no capítulo, na sessão 1, as disposições pertinentes ao Congresso Nacional, vimos aí os períodos em que o Congresso se reúne, nós falamos sobre legislatura, ano legislativo. O ano legislativo, nós temos a sessão legislativa ordinária e a sessão legislativa extraordinária. E a sessão legislativa ordinária, ela compreende 2 períodos legislativos, O primeiro no primeiro semestre, que vai de fevereiro a julho, e o segundo... É do dia 2 de fevereiro, não é, professor? Ao dia 17 de julho. Exato, 2 de fevereiro ao dia 17 de julho. E o outro, Elisa, vai de quando a quando? Agosto a dezembro. Quais dias? Dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. 22, tá. 22 de dezembro. Então, nós vimos aí esses períodos em que o Congresso Nacional que na esfera da União ele é bicameral, ele é composto do Senado e da Câmara dos Deputados, sendo a Câmara dos Deputados eleitos os representantes do povo, enquanto no Senado são eleitos os representantes do Estado. Uma lei complementar vai definir o número de assentos dos deputados federais proporcionalmente à população daquele estado que aquele deputado, enfim, pelo qual ele é eleito. Antes, no ano anterior, pelo número de habitantes no ano, proporcionalmente à população no ano anterior. O sistema deles é proporcional, enquanto os senadores são eleitos majoritariamente pelo sistema majoritário. Nós temos um número mínimo de 8 deputados federais e o máximo de 70, e nós temos no Distrito Federal, cada território elegendo 4 deputados. Depois disso, nós temos aqui, na sessão 2, na segunda sessão, aí, Elisa, vai passando aí, por favor, as atribuições do Congresso Nacional. E nessas atribuições do Congresso, nós vamos ter aí 3 artigos. No artigo 48, nós temos aquelas atribuições que cabem ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. E essas matérias são aquelas matérias em que a União tem competência para legislar. Artigo 48. O 49, ele vem tratando da competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, é distinta as hipóteses do artigo 48, em que nós temos matérias específicas, mas em que há a sanção do presidente da República. O artigo 50, nós tratamos da convocação que pode ser promovida tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal de ministro ou então de titulares de órgãos que estejam subordinados à presidência da República. Depois, na nossa sessão, essa sessão 2, com os artigos. Uma é a competência do Congresso Nacional com a sanção do presidente e a outra competência exclusiva do Congresso Nacional. Depois nós temos a sessão 3, que vai tratar da Câmara dos Deputados, e a sessão 4, que vai tratar do Senado Federal. A sessão 3, ao tratar da Câmara dos Deputados,
diz no artigo 51 as competências privativas da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E nós já vimos essas competências: instaurar processo contra o presidente, proceder à tomada de contas, se o presidente não apresentar as contas naquele prazo de 60 dias da abertura da sessão legislativa, elaborar o regimento interno, eleger membros do Conselho, dispor sobre a organização dos seus serviços e também sobre a remuneração deles, né? Sempre observando os parâmetros estabelecidos na LDO. Depois que nós vimos essas competências privativas do Congresso Nacional, nós vimos as competências privativas do Senado Federal, as competências privativas do Senado Federal, todas esculpidas no artigo 52. Então, sempre nós temos que ter em mente essas competências. E aí eu passei por algumas, né? Enquanto o outro instaura, esse vai processar e julgar essas figuras, o presidente, o vice, o ministro do STF, o PGR, o AGU, e os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Também vai processar e julgar nos crimes de responsabilidade conexos aos crimes do presidente e do vice, os ministros de Estado e aqueles comandantes das Forças Armadas. Aprovar previamente, por voto secreto após arguição pública, a escolha de algumas figuras, aprovar por voto secreto. Vocês estão observando como nós vamos separando, né? O objetivo aqui é a primeira fase, então nós vamos ter aí a perspicácia de poder indicar exatamente o que faz um e o que faz outro, a competência de um e a competência de outro. Fixar por proposta do presidente limites globais para o montante da dívida consolidada, etc. Aprovar o PGR. Essas são as competências privativas do Senado Federal. Depois, nós adentramos na seção 5ª dos deputados e dos senadores aquilo que é conhecido como Estatuto dos Congressistas. Nós temos aqui as regras que serão aplicáveis aos deputados e senadores, né? E as hipóteses em que eles perderão o mandato e as hipóteses em que eles não perderão o mandato, né? Na seção 6ª, nós falamos aí das reuniões, como se reúnem as comissões, as casas, né? Falamos sobre isso e também falamos das comissões, trazendo aí à luz o parágrafo 3º, que vai tratar especificamente das CPIs. Então, esse é o nosso conteúdo, o nosso objeto. Então, após essa breve introdução, vamos voltando aqui para a questão 11, que nós já resolvemos, né? Ao tratar da fiscalização COFOP, a Constituição estabelece, aí são aquelas regras, né? Que cabe atribuição típica do Congresso Nacional. Uma delas é a fiscalização, né? A atribuição típica. Não é apenas legislar, é legislar e também fiscalizar. Então, essa fiscalização ela vai ser feita com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e aí a Constituição elenca uma série de atribuições do Tribunal que deverão atender aquelas atribuições. E como se compõe o Tribunal de Contas? Ele é composto por quantos ministros? O Tribunal, letra B, ele é integrado por 9 ministros, ele tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Esse é o 11. Agora vamos aqui para a questão 12, a prova aqui em Minas Gerais, da Consulplan. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, a distribuição de funções não se processa de maneira a preservar com rigidez absoluta a exclusividade de cada órgão no desempenho da sua função, que ele confere o nome. Ele quer dizer o seguinte: o legislativo não é simplesmente legislar, executivo não é simplesmente executar, judiciário não é simplesmente julgar, não é só isso. Ele tem outras atribuições que podem ser também atribuições típicas ou então atribuições atípicas, né? O judiciário, em alguns momentos, ele vai, por exemplo, agir como um administrador e ele terá que julgar os seus próprios servidores, é uma hipótese, então ele não está exercendo a jurisdição, mas sim o exercício de
um poder conferido a ele, mas no âmbito administrativo, correto? É isso que está a dizer o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Assim, conforme o autor, a solução normativa de estabelecer contemperamentos resultaria, ao menos no início, do explícito propósito de compor os chamados freios e contrapesos, mecanismo com força do qual, atribuindo-se a uns, embora restritivamente, funções que em tese corresponderiam a outros, pretende-se promover um equilíbrio melhor articulado entre os chamados poderes, isto é, entre os órgãos do poder, pois, na verdade, o poder é uno. Qual é a incorreta? Qual é a incorreta? Eu já vou lhe adiantar, Elisa, e nós vamos passar por todas, porque isso é muito enriquecedor e traduz o entendimento da banca. A incorreta é a letra A. Relativamente sobre o poder legislativo, assinale a alternativa incorreta. A gente não pode se olvidar que o legislativo no município e no Distrito Federal e nos estados, ele é unicameral. Relativamente a essas duas funções típicas do poder legislativo, assinale a incorreta, de legislar e de fiscalizar, deve-se ressaltar que ambas estão hierarquizadas e encontram-se em diferente patamar de importância. Isso é falso, essa questão está eivada de erro, ela está incorreta. Por quê? Porque não há que se falar em hierarquia entre a função de legislar e a função de fiscalizar. Hierarquia se encontra no âmbito administrativo, não entre atribuições precípuas do poder. Ótimo. Então, o erro dessa questão é dizer que as atividades de uma preponderaria sobre a de legislar, preponderaria sobre a atividade de fiscalizar. Isso é falso. Elas têm o mesmo status, o mesmo nível. E vamos passando pelas outras, porque aí nós vamos aí saber o que diz a Consulplan, o que pensa, né, na verdade, externando o pensamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Na atribuição fiscalizatória, realizará o controle externo das atividades COFOP, da União e das entidades direta e indireta, e também investigará notadamente, por meio das CPIs, fatos relevantes de relevância pública. Perfeito. Então, realiza. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, isso aí é um pouco controvertido. Muitas pessoas eles querem ver o Tribunal de Contas alijado, fora, sendo visto fora da estrutura do Legislativo. Mas o melhor entendimento é que não, o Tribunal de Contas, sim, ele está no bojo do poder legislativo, auxiliando o Congresso Nacional na atividade de fiscalização. Essa questão, letra B, é isso. Na atribuição fiscalizatória, realiza o controle externo das atividades com o auxílio mas quem faz é o Congresso Nacional. E das CPIs, fatos relevantes. Perfeita, letra B. Letra C. Atualmente, o papel que cabe ao Legislativo nesse complexo mosaico de distribuição de tarefas é indeclinável em um Estado de Direito, pois envolve, além da função típica de legislar, também aquela primordial de controlar e fiscalizar os atos dos demais poderes, evitando excessos e irregularidades que tanto arriscam as liberdades democráticas. Perfeito. Isso são as palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Quanto às competências atípicas do poder, essas abrangem a função de administrar e julgar do poder. Aquela será exercida, por exemplo, quando o legislativo, a de administrar, for definir sua organização interna, criando cargos e definindo o plano de carreira de seus servidores. Esta, a função atípica de natureza jurisdicional, julgar, será exercida quando, por exemplo, o Senado Federal julgar o presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. E aí é uma função exercida, mas é uma função política, né? Esse julgamento ele é político. 13. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Aí, por isso que a gente tem que voltar e pensar que nós temos a competência privativa da Câmara, a competência privativa da Câmara dos Deputados,
a competência privativa do Senado Federal. Estou organizando as minhas ideias. Eu tenho que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do PR, tratar das matérias de competência da União. E no artigo 49, eu tenho as competências exclusivas do Congresso Nacional, e eu vou trazê-las aqui, as competências exclusivas do Congresso Nacional. Vamos citar aqui a minha caneta. Nós temos aqui as 17. Vamos passar artigo 49, competências, são 17 competências. A competência do inciso 1 ao inciso 17. Vamos passar por elas? Resolve sobre os tratados, autoriza o presidente a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou neles permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, autoriza o presidente e o vice a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias, aprova o estado de defesa e a intervenção federal, autoriza o estado de sítio ou suspende qualquer uma dessas medidas, susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, muda temporariamente a sede, fixa subsídio para os deputados federais e os senadores, observado as disposições constitucionais, fica subsídios do presidente, do vice e dos ministros, competências exclusivas. Julga anualmente as contas prestadas pelo PR e aprecia os relatórios sobre a execução dos planos, fiscaliza e controla diretamente por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, zela pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, aprecia os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, escolhe por 2/3 dos membros do TCU, aprova iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, autoriza referendos e convoca plebiscitos, autoriza em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, aprova previamente a alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, essas são as competências exclusivas de quem? Do Congresso Nacional. O que diz a nossa questão 13? Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Tem uma mosquinha aqui. Vou abaixar o ar, porque aí ela some. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, competência exclusiva. Quando eu falo competência exclusiva, já me vem à cabeça o artigo 49. Então, eles vão querer me confundir com aquelas outras, as privativas e aquelas que não, e aquelas do artigo 48. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Isso está previsto no artigo 48, inciso 1. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Então, 48, inciso 1, letra A. Letra B, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 48, inciso 4, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento. O artigo 48, no 1, traz sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. No 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. 6, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidos as respectivas assembleias legislativas. 7, transferência temporária da sede do governo federal e outros. E vamos aqui compassar as questões, passando por eles. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Olha que interessante, 11 do 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Ótimo. Autoriza por 2/3 de seus membros
a instauração de processos contra o PR, e o vice e os ministros, nós já vimos isso. Isso aí é uma competência privativa da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 51, inciso 1. Quais são elas? Primeiro, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. 2, proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentado ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3, elaborar seu regimento interno. E 4, dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção do CEF, cargos, empregos e funções, dos serviços e iniciativa de lei para a fixação das respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na LDO, eleger os membros do Conselho da República. Então, ok. Letra C, resposta. Letra E, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Olha, competência privativa do Senado Federal. 52.5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Letra E. 52.5. Eu atribuo essas como sendo as questões mais difíceis de direito constitucional. Só mesmo com a nossa técnica nós conseguimos aí desembolar o meio de campo, vamos dizer dessa maneira. Uma regra também, aqui não tem muito... Se você observar, nós temos aqui temos verbos e temos substantivos. Não temos muito como nos sair aí, porque se você tiver um verbo e só substantivo, nós temos aí uma incoerência. Então, aquela ali provavelmente é a resposta. Vamos aqui para a questão 14. A Câmara dos Deputados, ela compõe-se de representantes do povo. Ótimo. E eles são eleitos por qual sistema? O sistema proporcional. Nós vimos isso. Em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, Elisa, vamos lá na organização dos poderes, no artigo 44, na seção 1, ao Tratado do Congresso Nacional. O poder legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se da Câmara e do Senado. Cada legislatura terá a duração de 4 anos legislativos. A Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 45, compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Cada território elege 4 deputados. Parágrafo 1º é a resposta. O número de deputados, bem como a representação por estado e pelo DF, o mais interessante é o seguinte, não é o DF que terá 4, é o território. O fixo é o território, os outros vão variar. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Por isso que ele fala que o número total do Estado e do DF não toca no território, porque o território são fixos 4 deputados. Será estabelecido por lei complementar e será proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades, ou o DF ou os estados federados, tenha menos de 8 ou mais de 70. Então, o limite é 8 e 70 deputados. A resposta correta é a letra B. Elisa, 14, letra B. 15. O subsídio será fixado pelas respectivas, os vereadores, será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal e os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Cadê a minha cola? Eu não vou encontrar aqui porque, enfim, eu fiz aquele quadro. Era para estar aqui, a minha colinha. Não vou encontrar. Cada vez a gente vai imprimindo e cada vez a gente vai tendo mais material. Mas eu vou olhar aqui no
no celular a minha colinha. Por quê? Eu fiz aquele quadro. Já vou te falar do que eu estou a tratar, Elisa. Professor, o senhor fez aquele quadro, era do artigo 29, inciso 6º, a respeito do subsídio dos vereadores, não é? É, esse mesmo. Você está com ele aí? Vou botar aqui. Professor, eu estou só seguindo pelo texto da Constituição. Tá, é que o achei. senhor falou que a gente tem que gravar alguns deles, né? Ah, sim. É o quadro dos vereadores. É esse quadro aqui, Elisa. Né? Ó, nós temos limites às composições. É do 29. Nós temos o 4, limite da composição das câmaras municipais. Ele não é isso que ele está falando. Depois nós temos o subsídio dos vereadores, e no 29 é o total de despesas do Legislativo Municipal. O número de vereadores é sempre números ímpares. Então, estamos aqui no 29, sexto, Elisa. Vamos lá no 29, sexto, mas a nossa colinha. Eu estou organizando o nosso material diário, mas não tem problema não. 29, sexto, é porque são muitos, né? Muitas telas. 29, sexto. Então, vamos lá. O 29 sexto é esse aqui, fácil. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras em cada legislatura e para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Municípios que tenham até 10 mil, 20%, o subsídio máximo dos vereadores é de 20% daquele subsídio para os deputados estaduais. O município que tem de 10 a 50 mil, o subsídio é de 30. Os municípios que têm de 50 a 100 mil é de 40. De 100 mil a 300, 50. E os municípios de 300 a 500, 60. E mais de 500, 70. Em municípios de 50 a 100 mil é a segunda, então eu já sei que é 20%. É 20%? Não. Ele está pedindo os limites máximos. Em municípios de 50 mil a 100 mil, de 50 a 100 mil é 40%. É a letra A, Elisa. Porque abaixo de 10 mil, 20. De 10 a 50, 30. De 50 a 100 é 40. É a letra A. Mas a gente pode nós já temos essa tabelinha aqui, né? Porque ela é uma tabelinha que depois, se você observar, a gente não precisa estudar todo o conteúdo, a gente só precisa estudar aquelas tabelinhas, e que aí são umas 8 telas, que são aquelas telas ali, porque, por exemplo, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 10%. Nós já vimos isso. Não é verdade, porque o sétimo ele fala 5%, mas a gente já decorou isso. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. O total da despesa, de novo, inciso 7º, 5%. Em municípios de 300 mil a 500 mil, o subsídio corresponderá a 50%? Não, de 300 a 500 é 60%. E em municípios de 100 mil a 300 mil, é 50%. Então, aqui é porque também é uma prova de Câmara Legislativa, né? Tudo bem, fora e bem do nosso escopo. 16. De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma desta lei, na forma da lei. Nesses termos, na forma da lei, na verdade, a Constituição Federal continua ao determinar que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve ser anualmente prestar. Sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixar de prevalecer sobre a metade, por decisão da metade? Não, a gente sabe que é 2/3. Então, Elisa, no 31, parágrafos 1º, 2º e parágrafos seguintes, 3º e 4º, nós temos aqui a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver, já falamos sobre isso. O parágrafo 2º diz: o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A letra A está equivocada porque não se assenta no parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente deve anualmente prestar decisão da metade, não, metade, depois a letra B é a decisão de 1/3. O controle externo da Câmara Municipal será exercido sem o auxílio? Não, com o auxílio. A letra D. As contas dos municípios é o parágrafo 3º, Elisa, resposta correta. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Ok? As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E então é 60 dias, mas não fala no início do ano, hein? Pode ser qualquer período do ano aí. É uma interpretação assim melhor desse artigo. Então vamos marcar aí com o nosso micólogo o que nós já estamos aí sabendo, né? Já cai bastante. 17ª questão. A Constituição Federal prescreve que o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas em forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem. Isso aqui é ótimo. Por quê? Nós temos que agora saber, isso é uma sessão que está tratando do Poder Legislativo, é a sessão específica, 7ª, que vai tratar das comissões. O Congresso Nacional, então nós vimos isso. Então, vamos voltando aqui para a nossa colinha lá das comissões, Elisa. Vamos lá nas comissões. Essas estão as comissões. Não, aqui está Estatuto Congressista. As comissões. As comissões, né, parlamentares, né? Vamos lá no artigo 58. O Congresso Nacional, ele é entendido como um todo, mas ele também pode ser analisado em partes, as suas casas. Então, eu terei comissões que são comissões tanto da Câmara, ou então comissões apenas da Câmara, ou apenas do Senado, ou então nós teremos aquilo que nós conhecemos como comissões mistas, que são aquelas comissões em que nós temos integrantes da Câmara dos Deputados, membros da Câmara, como também nós temos membros do Senado. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Ótimo! Na constituição das mesas, e tanto de cada casa, da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, e de cada comissão, sempre vai ser assegurada a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva casa, sendo tanto quanto possível. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Então, é isso que nós temos que apontar aqui. Essas comissões, o que cabe a essas comissões? Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Alguns projetos de lei, elas não são votadas pelo plenário da Câmara ou então pelo Senado, né? Por todos. Por quê? Porque caberá isso às comissões. Desde que esse conteúdo, ele, na forma do regimento, ele pode ser
dispensado, né, da competência do plenário, a não ser que haja a manifestação de 1/10 dos membros da Casa. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convoca os ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, vai receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, vai solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, vai apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Opinar sobre efetivo uso, preservação e exploração de recursos naturais. As comissões, elas teriam essa competência? Não. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança nacional. Falso. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer. Letra C. Não é nem a letra D, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a defesa do Estado democrático, e também não vai se pronunciar sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições. Então, questão difícil. Questão difícil. Questão difícil. 18. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Essa é fácil. É mel na sopa. Que parece que é uma coisa fácil, né? Eu não entendo muito bem o significado dessa expressão sopa, mel na sopa. Deve ser alguma coisa que é fácil de ser digerido, né? É essa aí arcaica das antigas. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Nós já sabemos isso. Aí você tem que pensar, estou falando do 51. Autoriza a instalação do processo, procede a tomada das contas, elabora o regimento interno, dispõe sobre o serviço de remuneração, elege os membros do Conselho da República. 2. Proceder. 18, letra A. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Inciso 2, 51, inciso 2. Exato, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Perfeito. Processar e julgar o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade. Olha, eu sei que isso aí está no 52. Processar e julgar nos crimes de responsabilidade é competência privativa do Senado Federal, que julga nos crimes de responsabilidade do PR, o vice-presidente, os ministros do STF, o PGR, o AGU, os membros do CNJ, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. E também processa e julga nos crimes de responsabilidade conexos com o presidente e o vice-presidente, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas. Então, eu adoro fazer esses exercícios quando eu consigo comparar, quando eu tenho essa visão de comparação. Aí eu acho muito bom. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Mais uma competência privativa do Senado Federal. 5. E qual alternativa que o senhor está falando, professor? Letra C, 18. 52, 5. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados do DF, dos territórios, dos municípios. Ótimo, eu vou até marcar aqui. Então, a 5 também nós já vimos, né? Já vimos inciso 1, que é processar e julgar o presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles crimes. O 2, processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do CNM, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o PGR e o AGU, nos crimes de responsabilidade.
Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, ministros do TCU, que são indicados, que forem indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretor do Banco Central, PGR, titulares de outros cargos, e aí essas são as aprovar previamente por voto secreto. A escolha após a arguição pública. Agora, os chefes de missão diplomática, eles são aprovados previamente também por voto secreto, mas após arguição em sessão secreta, né? As de caráter permanente. Então, vamos já marcando aí. Vamos adiante. Letra D. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Oitavo. Dispor sobre os limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Ótimo. Letra E. Estabelecer limites globais e condições. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados do DF e dos municípios. É o nono. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados do DF e dos municípios. Elabora o regimento interno, é competência que também tem a Câmara dos Deputados. Olha que interessante, o regimento interno. Elege os membros do Conselho da República, também é uma atribuição que tem a Câmara dos Deputados. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Olha que interessante. Esse artigo, ele é sempre... Nós sempre tratamos desse artigo, competência privativa do Senado, quando nós estamos a tratar do controle de constitucionalidade, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão do STF. É diferente daquele 49, inciso 5º, que é sustar os atos normativos quando nós estamos tratando do poder regulamentar no direito administrativo, que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Sustar os atos normativos. Você lembra da lei delegada? Quando nós temos a delegação para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, o 49.5, ele é parecido, não, ele é parecido. Ele é distinto, vamos dizer assim, ele é distinto do 10º, né? Vamos aqui então adiante. 18, adorei essa questão. Essa questão faz a gente assim, confrontar o que é um e o que é outro, né? 19. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente, inclusive, quando eu fiz esse curso, assim, essas aulas, agora, o que eu estava mais preocupado mesmo era com estas questões específicas, né? Porque aquelas outras ali a gente consegue tirar de letra, né? Aquelas de comissão, composição da Câmara, do Senado, tudo fácil. Mas essas aqui não, essas aqui a gente precisa estar sempre pensando sobre elas. Então, eu estou pensando, Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, se dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente aí, Elisa, você já pensa, olha, 48, não é o 49, não é competência exclusiva, é 48. Aí eu tenho que ter em mente a localização, por isso que, E também que não é verbo, né, professor? Não é nenhum verbo, não é nenhum verbo. Olha que interessante. E por isso, Elisa, você tem que estar sempre com a sua Constituição. Eu fico muito triste quando eu tenho que mudar toda semana também não, né? Todo ano, os vademecums, né? Seria bom se a gente pudesse, pelo menos, ficar com o vademecum aí um bom tempo, tipo uns 5 anos, não seria? Porque a gente guarda quando a gente está estudando e fazendo a prova, a gente guarda a localização. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho. Você também tem, professor, né? Eu entendo, isso é memória visual, né? Eu também tenho. Então, se eu mudo, eu perco um pouco disso. 48, vamos lá. É a questão 19.
Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar... Então, mas não pode ser verbo, né, professor? Não pode ser verbo. Não, pois é. Aí a gente vai fazer o seguinte, você vai escrevendo aí na frente da sua assertiva. Ó, 48. Eu já sei que, olha só, aprovar, escolher, apreciar. Sobre matéria financeira, cambial, monetária, instituição. Já matei a questão. Sim, vai ser a letra alternativa C, artigo 48, inciso 13, não é? Inciso 13, exatamente. Ó, já matei aqui a questão. Nunca estudei nada disso, não sei nada, mas passei na prova. Correto? Agora vamos lá para os outros. É o 13, né? Nós já falamos sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, plano PP, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Aí nós temos lá 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Olha como 14 do 48 é parecido, ó, com 9 do 52, Elisa. Enquanto o Congresso Nacional, com sanção do presidente, vai dispor sobre o montante da dívida mobiliária federal, o 9º, que é competência privativa do Senado, vai estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios. Faz sentido, né? Afinal de contas, o Senado vai representar aí os estados, né? E aí entrou o município, colocaram o município também, né? O município ele não tem representação na esfera da União. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.000 hectares. Isso é competência exclusiva do Congresso Nacional. Não tem que se falar em manifestação do presidente da República. Então, é 49, Inciso 17. Vai colocando aí, 49, 17. 17. B. A letra A, nós já falamos, né? Aprovar o estado de defesa e intervenção federal. É o 49.4. Exato, é o 49.4. Ele está trazendo só as competências exclusivas do Congresso até agora. A A e a B já fizemos. Escolher 2/3 dos membros do TCU é o 13. Tá vendo? 49.13. Sim. Ótimo. Sim. Sobre matéria financeira, contábil, ótimo. 48.13. 13. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio. 49.12. É o 12. Aí tem que marcar aqui, ó. 49.12. Ótimo. Nossa, muito bom. E aí, já vimos. Ótimo. A competência privativa, vou marcar aqui. 19. Já fizemos. Letra D. Agora vamos lá para 20. Nos termos da Constituição Federal, os ministros do TCU serão escolhidos artigo 73. Aí saibam, os senhores, né, que nós estamos aqui na seção 9 da fiscalização COFOP. 73. O TCU... O COFOB, professor, é fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial? Mas agora a gente vai no 73, parágrafo 2º. Exato, parágrafo 1º, Elisa. O 73, o TCU, vamos falar isso, depois eu quero voltar na questão anterior, que eu esqueci de fazer só uma remissão. Tá? Os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 65, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Elisa, então a resposta para essa questão... não, peraí. Aqui está errado. É 1/3 pelo presidente,
É o parágrafo 2º, sim. Parágrafo 2º, inciso 1. 1/3 pelo presidente, com aprovação do Senado, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. E aí, no inciso 2, 2/3 pelo Congresso Nacional. Exatamente. Então, aqui, 1/3. Então, já é a alternativa A. É a alternativa A, 1/3 pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre os auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, são 9. 1/3 é pelo presidente da República, com aprovação do Senado, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. É a letra A. Difícil na questão, mas Não, professor, não é difícil, porque a alternativa B e a alternativa D, a gente já elimina porque ele fala que são 2/3 o presidente da República. Já fica óbvio. Entendi. E depois a C fala, e a E falam que é Senado Federal, 2/3 pelo Senado. Fica ótimo. Não, porque aqui eles são 2/3 pelo Congresso Nacional, não pelo Senado Federal. Exato. Né? Uhum. É 1/3 pelo presidente e 2/3 pelo Congresso Nacional. Não é tão... É que a gente vê tanto número, né, que a gente fica até cansado. Elisa, antes de nós irmos adiante na próxima questão, eu quero que você volte lá, por favor, nas atribuições do Congresso Nacional, no artigo 48, que aí agora é o seguinte. Eu gosto muito do seguinte, de nós termos assim, o genérico. Vamos estudar assim, o que é genérico. Porque aí depois que nós já sabemos o que é genérico, nós vamos assim para a especificidade. Então, agora que nós já sabemos que o 48 é competência do Congresso, com a sanção do presidente da República, dispor sobre essas matérias de competência da União, especialmente sobre, aí nós temos todas essas matérias, nós temos uma regrinha específica para aquelas do 49, 51 e 52. O que é o 49? Ele diz o seguinte, que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é competência exclusiva do Congresso Nacional, 49, não há que se falar em sanção do presidente da República. Ponto. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República, não exigindo a sanção para o artigo 49. Ótimo. 51 é a competência privativa da Câmara dos Deputados. Se é competência privativa da Câmara dos Deputados, eu não tenho que ter a sanção do presidente da República. E aonde tem isso? No caput do artigo 48. 52. Competência privativa do Senado Federal. Se é competência privativa do Senado Federal, eu não tenho que ter a sanção do presidente da República também. Então, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, e aí vamos do inciso 1 ao inciso 15. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Não há que se falar em sanção do presidente da República na hipótese do artigo 49, nas competências exclusivas do Congresso Nacional. Não há que se falar em sanção do presidente da República na hipótese do artigo 51, competência privativa da Câmara dos Deputados. Não há que se falar em sanção do presidente no 52, nas competências privativas do Senado. É só isso. Professor, está perfeito. Posso só fazer uma colocação que eu tenho certeza que é uma pergunta de prova, mais cedo ou mais tarde? O ano passado houve essa discussão agora no Brasil a respeito daquele caso das rachadinhas, supostamente, né, do gabinete do então senador, do agora senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj. E aí, o Jornal Nacional deu uma notícia que, enfim, não agradou ao presidente da República. E lá da Arábia Saudita, ele fez uma gravação, um vídeo ao vivo, uma live, dizendo que a Rede Globo não poderia ter divulgado uma informação e que ele reveria a concessão
e a renovação da concessão da emissora de rádio e televisão Globo. Então, eu tenho certeza que esse inciso do artigo 49, que é competência exclusiva do Congresso Nacional, sem a sanção presidencial, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão vai cair. Porque eles podem controlar até o Enem, professor, mas concurso público, os professores têm ideia a partir dos fatos da realidade, né? Porque o professor fala assim, ai meu Deus, qual que eu vou perguntar? Como esse foi um caso muito recente, eu acho, é o 49, inciso 12. Eu estou no artigo 84, você vai seguindo aí no artigo 84. O 84 são as atribuições privativas do presidente da República, né? Uhum. Não são, professor? Então, aqui não fala, né? Não. Quer dizer, Não fala. assim, com todo respeito ao presidente da República, mas como um deputado passa 28 anos na legislatura federal e não sabe o mínimo que são as atribuições de competência exclusiva do Congresso Nacional para falar uma asneira dessa? Apreciar os atos de concessão e renovação da concessão e emissora de rádios e televisão, hein? Muito bom. Muito bom. Elisa, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos? Nós já voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula. Muito obrigado pela gravação. Então, os ministros, no artigo 20, já vimos, né? 21, vamos fazer mais alguns exercícios aqui, essa segunda parte, e amanhã nós vamos para o nosso processo legislativo. No tocante ao Poder Legislativo, a Constituição Federal estabeleceu que as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Nesse sentido, portanto, no que diz respeito às CPIs, assinale a alternativa correta. Com base no poder geral de cautela, as CPIs podem decretar a indisponibilidade dos bens? Nossa, nós vimos isso, né? Não pode. Ela não pode. Nós parece que nós já fizemos essa questão. Até parece que já fizemos essa questão. Nós temos o artigo, o STF... Nós fizemos, professor, de Juiz do Acre, que era bem parecida. Olha só. Essa de Juiz do Mato Grosso. Olha só, praticamente repetiu, hein? Base no poder geral de cautela. Nós temos a incompetência da CPI para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular, pois isso se restringe a poder de autoridade judicial, né? E essa medida é uma medida de provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber ao juiz competente. Isso está no STF, plenário, mandado de segurança 23.480 do Rio de Janeiro, do Ministério Público da Pertence. Então, falou em poder de cautela, fora. Não tem isso, não. As CPIs têm poder para quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, inclusive telefônico, do indiciado. Ela tem essa competência de quebrar mesmo o sigilo de dados, mas ela não tem como, ela não pode interceptar, promover, autorizar a interceptação telefônica. O sigilo, inclusive telefônico, não. Sigilo das comunicações telefônicas, então essa hipótese não. Essa redação não é das melhores, porque quando você... Isso aí foi uma questão discutida. A resposta dessa questão é a letra E. Porque quando você fala, inclusive telefônico, porque são duas coisas. Você saber para quem a Elisa ligou, as ligações para a Elisa, isso aí é a quebra dos dados telefônicos, e aí isso a CPI pode. Outra coisa é dizer o conteúdo daquela conversa,
que no caso é a interceptação, é a gravação da conversa telefônica, é o grampo. Então, você pode quebrar, sim, o sigilo bancário, fiscal, de dados, inclusive o de dados telefônicos. Mas você tem que ter em mente o seguinte, essa quebra de dados telefônicos é quebrar com informação. Mas essa questão foi considerada, a letra B, equivocada. Inclusive telefônico, não. Telefônico, o conteúdo não, que é a interceptação. Mas os dados, sim. Determinar a quebra dos sigilos. Quando você disser sigilo bancário, fiscal e telefônico, sigilo de dados, tudo bem. A interceptação telefônica, não. O sigilo da comunicação telefônica. Então, você tem que analisar aí com muita cautela. A CPI tem poderes para impedir medida judicial, determinando a proibição do indiciado de deixar impor medida judicial? Não. As CPIs não possuem poder de determinar medidas cautelares, né? Essa é uma medida típica, uma típica medida cautelar, né? Não pode. Isso, nesse caso, não. Isso não pode. Letra D. É garantido ao indiciado o direito de contar com a presença de seu advogado durante seu interrogatório na CPI, mas o causídico não pode intervir no curso do depoimento? Temos aqui uma manifestação do STF. Não se revela legítimo opor ao advogado restrições que, ao impedirem injusta e arbitrariamente o regular exercício de sua atividade profissional, culminem por esvaziar e nulificar a própria razão de ser de sua intervenção perante os órgãos do Estado, inclusive perante as próprias CPIs. Isso é 2011, STF do Plenário Mandado de Segurança do DF 30.906, do relator ministro Celso de Mello. A decretação de prisão pela CPI somente se admite no caso de crime em estado de flagrância. Letra E, perfeito, correto. A CPI pode, deixa eu salvar esse quadro aí, ela pode convocar investigados e testemunhas para depor, ela pode investigar negócios entre particulares, desde que relacionados ao interesse público, ela pode determinar a condução coercitiva de testemunha, no caso de recusa, ela determina a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a CPI estadual também pode. A municipal não. Pode haver uma CPI, não, a estadual pode, a municipal não pode. Ela pode investigar fatos que sejam objetos de inquéritos policiais ou de processos judiciais, fatos que sejam objetos de inquéritos policiais ou de processos judiciais. Ela pode convocar magistrados para depor sobre a prática de atos administrativos, mas não sobre atos judiciais. Ela pode convocar indígena para depor, com a presença do representante da FUNAI, do antropólogo e de antropólogo. Ela pode convocar ministro de Estado e membro do Ministério Público para depor, pode determinar diligências, perícias, exames que entenderem necessário, pode utilizar-se de polícia judiciária para localizar testemunha e pode requisitar de repartições públicas informações e documentos de seu interesse. Não pode desrespeitar direito ao silêncio e ao sigilo profissional. Então, se você não disser nada, você vai ser preso, isso não, nunca. Conferir publicidade indevida aos dados sigilosos obtidos em decorrência da investigação, decretar a indisponibilidade dos bens e outras medidas cautelares, os sequestros, os arrestos, né, porque é prerrogativa do Poder Judiciário. Ela não pode autorizar a interceptação telefônica, porque isso aí é cláusula de reserva de jurisdição, né? A interceptação telefônica é o conteúdo. Também não pode decretar e buscar a busca e apreensão domiciliar de domicílio, porque fere a reserva de jurisdição e também a inviolabilidade do domicílio. Não pode convocar magistrado para depor sobre atos de natureza jurisdicional, não pode decretar a prisão do depoente, salvo flagrante delito,
e não pode proibir investigado de ausentar-se do país, não pode. Não pode impedir a presença de advogado dos depoentes em suas reuniões e a manifestação desses depoentes. Ela não pode oferecer denúncia ao Poder Judiciário, porque nós observamos aqui no final do artigo 58, no parágrafo 3º, se for o caso, as conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público, este sim para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, e não pode, obviamente, processar, julgar, condenar, apurar a responsabilidade civil ou penal, pois trata-se de procedimento investigatório. Então, ela não processa, não julga, não condena, não pode pedir mandado de prisão. Na verdade, ela tem um relatório, que é o relatório final da CPI. E mandado de segurança e habeas corpus impetrados contra atos, né, ou contra aquela manifestação da CPI, eles perdem o objeto na hipótese de se o tempo para a CPI ter se esgotado, a CPI ter apresentado ou não ter apresentado um relatório final. Você lembra que nós falamos sobre isso? O mandado de segurança e o habeas corpus? Sim, sim, falamos, professor. 22. Em relação aos tribunais de contas e ao Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele tem atribuições constitucionais, mas ele não tem função jurisdicional. Então, agora, um dos grandes desafios aí que se apresenta é o que o CNJ ele estatui, qual a força dessas decisões ou dessas ordens, né? Porque o grande problema que se apresenta, né, é até onde ele pode ir. Você definir assim, eu acho que esse conselho é um conselho assim ótimo, indispensável, né? Indispensável. Então, assim, até definir e o que se tem aí, o que se observa, né, são as pessoas, toda a estrutura muito refratária às ações do CNJ. Você não observa isso, Elisa? Sim, porque é uma cobrança, né, professor? Mas ao contrário do senhor, eu não gosto do CNJ, não. Né? Não, eu estou tenho falando uma, como... eu acho que eles tentam fazer um pouco o papel do Supremo, que talvez o Supremo devesse fazer, só que é na esfera administrativa, né? Elisa, na verdade, eu não estou analisando especificamente a atuação do CNJ. Eu acredito assim como como ele é um órgão da instituição, né? Como instituição Sim. indispensável, assim para o. E eu acho que eles julgam coisas, professor, que eles não estão preparados para avaliar, sabe? Por exemplo, na parte do extrajudicial, eles não têm noção do que eles estão falando. E é muito rápido, né? Porque 2 anos só, e aí já roda. Então, não dá tempo de eles se formarem, né? Quando eles estão começando a entender o assunto, aí muda. Mas se não fosse o CNJ, Elisa, a gente não estaria tendo os concursos, né? Você não acha? Os concursos de cartório. Enfim, a gente tem que aprimorar o instituto, a instituição, claro, né? Vamos lá, letra A. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções jurisdicionais, pode apreciar e realizar o controle incidental de constitucionalidade dos atos administrativos? Falso, Elisa, porque ele não tem função jurisdicional. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais concede, essa é uma questão específica daqui de Minas Gerais, mas é bom que nós saibamos. Essa informação até no nosso concurso vai ser relevante, mas o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com sede no capital do Estado, é composto de 9 conselheiros, não são 7 conselheiros, e tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Estado, 7 conselheiros. A prova de provimento de 2018, as provas de Minas estão muito difíceis. Os tribunais de contas da União, dos Estados e do DF são órgãos auxiliares do Executivo, não, do Legislativo, no cumprimento do controle interno do patrimônio
controle externo, né? É controle externo, porque o interno é de cada um dos poderes e fiscalização dos recursos públicos, né? Não, eles auxiliam o poder legislativo. Compete ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra atos praticados por serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Isso é verdade. Agora, aqui no CNJ, ele é tratado... No artigo 103B. Hum. É 103B, parágrafo 4º, inciso 3º. Não é, professor? 103B, parágrafo 4º. Vou marcar aqui. Porque a gente precisa, no Poder Judiciário, o que a gente precisa saber, Elis, é isso aqui, ó, que o Conselho Nacional de Justiça ele compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. E aqui nós temos todos os membros deles, né, até o 13, né, porque o 12 tem 2 advogados e o 13, 2 cidadãos, outros. O Conselho será presidido pelo presidente do STF e, nas suas ausências, pelo vice-presidente do STF. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela absoluta do Senado Federal. Não efetuadas as indicações, caberá a escolha ao STF e compete ao Conselho o controle da atuação administrativa. Aí o problema é esse, né? É aqui. Porque é isso que você está falando. Aquilo é matéria administrativa, o conteúdo, né? O conteúdo sobre o qual eles decidem. Esse que é o grande problema. Não, professor, e o custo, né? O custo de funcionamento, porque assim, não são pessoas, não são membros que ficam permanentemente estudando a matéria administrativa e parados naquele local. Vem gente do Brasil inteiro. E eles viajam, essas pessoas, esses membros, eles têm auxiliares. E esses auxiliares, eles viajam toda semana, de Brasília para as capitais dos estados. E eu acho isso absurdo, porque tudo isso é a gente pagando avião para esse pessoal se deslocar. E diária, né? Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Tem alguma específica aqui sobre isso? Zelar pela autonomia do Poder Judiciário... É a terceira, professor. Receber e conhecer das reclamações contra... Aí pula um pouquinho. Serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. O que é uma burrice, porque eu acho, professor, que existe em português, em inglês e qualquer língua o princípio do paralelismo. Logo, se a gente fala que são serviços notariais, não pode ser e de registro, tem que ser e registrais. Mas aí isso foi colocado lá no artigo 236 e depois disso todo mundo fica repetindo como se fosse correto. Isso não é adequado. Quando a gente usa um adjetivo, uma única palavra, a gente não pode usar do outro lado, né, uma preposição mais um substantivo. A gente fala notariais e registrais. Receber e conhecer. Obrigado, Elisa. Mas eu acho essa construção realmente no português ela está inadequada. Tá. Serventias extrajudiciais. Bastaria isso. Eu acho que você reconhecer pelo, como disse, pelo gênero fica melhor. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso
e determinar a remoção, a indisponibilidade ou a aposentadoria com subsídio ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, sempre assegurada a ampla defesa. Ótimo. Então é isso. Boa questão, né? Bem assim, pertinente ao que a gente está fazendo. 23. Compete privativamente ao Senado Federal. Agora, competência privativa do Senado Federal. Onde eu tenho que ir? 52. Aí eu tenho, olha, 52. Aí eu sei que eles vão querer me embananar ali com 51, a competência privativa, e com 49. Conferir condecorações e distinções honoríficas, eleger membros do Conselho da República. Será que o Senado Federal confere condecorações e distinções honoríficas? Professor, hoje, por acaso, o senhor leu exatamente isso, né? Que é o artigo 84, inciso 21. Portanto, é atribuição privativa do presidente da República conferir condecorações e distinções honoríficas. Porque nós fomos lá para ver se o Bolsonaro podia ou não definir a quem seriam as concessões de rádio e de televisão. Por isso que eu estava no 84. Conferir 21 condecorações e distinções honoríficas. Por isso que é bom a gente estar sempre lendo. Então, aqui não. Eleger membros do Conselho da República, sim, elaborar seu regimento interno, sim, são atribuições aí que eu chamo são atribuições coringas, né? Que todos podem ter. Aprovar por maioria absoluta e por voto aberto a exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato. Não, isso aqui não é. A resposta correta, já vou adiantando ali, é a letra E. Vamos aqui. Agora eu tenho que achar essa atribuição específica do Congresso Nacional. Qual, professor? Essa de aprovar a exoneração do PGR. Do PGR é artigo 52, inciso 11, não é? 52. É uma atribuição privativa do Senado, né? Compete aprovar por maioria absoluta e votos secretos. Nossa, que absurdo. É isso mesmo. Que maldade, hein? Aqui a questão é o voto secreto, porque de fato é atribuição. Voto secreto. Muito cruel isso, né? O voto aqui é secreto. Aprovar é o 11 por maioria absoluta, por voto secreto, a exoneração de ofício do PGR antes do término do seu mandato. Tá certo, mas o voto é secreto. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentado ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Fácil, fácil. 51.2 é competência privativa da Câmara dos Deputados. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ok. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso tem a ver com o Congresso Nacional. Artigo 84, não, com o presidente da República. Artigo 84, inciso 22. Tá. E o senhor tinha lido hoje, professor. Eu li esses incisos já? Eu acho. Enfim, Elisa, dá um desconto para mim. Eu acho que sim. É o 22, permitir nos casos previstos em lei complementar. Exato. E aí tem que complementar. Então é 84, 22. Deixa eu só marcar aqui, 84, 22. Obrigado, Elisa. E, por fim, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes. Aí vamos voltar lá. É o artigo 52, inciso 15, não é? Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos estados, do DF e dos municípios.
Perfeito. Sendo que é bom a gente comparar que o 48 cabe ao Congresso Nacional com a sanção, né? Cabe com a sanção do Presidente da República dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Então é isso. Perfeito. Vamos para a questão 24. É correto afirmar? Então ficou a letra E com fundamento aqui, ok. Nossa, mas aqui, em que maldade, hein? O voto secreto. Tudo bem, duas seriam fáceis. Eu poderia cair aqui na letra B, porque esse voto secreto... Eu tinha caído, viu, professor? Eu tinha caído. Essa aí é bem específico. É correto afirmar sobre a estrutura do Poder Legislativo brasileiro. Vamos lá para a estrutura. Compete privativamente ao Senado aprovar... Aí, mais uma competência privativa do Senado no artigo 52. Aprovar previamente, por voto secreto, após a ruição em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomática a ato permanente. Falei sobre isso. Esse é o 52, inciso 4º. Aprovar previamente, por voto secreto, e a ruição secreta. E a escolha do PGR, é no 3. Aprovar previamente por voto secreto, mas a arguição é pública. Né? É melhor o seguinte... A arguição para aprovar, mas só que para aprovar a exoneração é secreta. Pois é. Brincadeira, né? Aprova previamente, o voto é secreto e a arguição é pública. O voto... Aqui, ó. O voto também é secreto na exoneração, né? O voto é secreto na escolha, mas a arguição é pública. A diferença é o seguinte, o voto ele é sempre secreto. O voto ele é sempre secreto. O que muda é a arguição. A arguição pública do A, B, C, D ou F é pública. Mas este de chefe de missão diplomática de caráter permanente, a sessão é secreta. Pensando por aí, fica mais fácil. A competência privativa... Falei besteira? Não, professor, falou certo. Está perfeito. É isso mesmo, né? A competência privativa do Senado Federal proceder à tomada de contas do Presidente da República. Falso, já vimos isso. Quando não apresentada, tranquilo. Compete à Câmara dos Deputados fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União. Não, olha só. Esse aqui é sexto do 52. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União dos Estados do DF e dos municípios. Falso. Cada território elegerá 4 deputados. Não fala em suplentes. Então, não tem suplentes? Olha, acho que... Parágrafo 2º dos 45. A gente tem, depois de algum tempo, a gente sempre tem dúvida de tudo. Cada território elegerá 4 deputados, ponto. Bem, aqui não fala se não tem suplentes. Tem suplentes? Professor, eu acho que a regra geral é que cada deputado tenha um suplente e cada senador tenha 2 suplentes, independentemente se vai ser de território ou não, né? Eu tenho a impressão que a regra geral dos suplentes dos deputados vale para o território também, não só para os estados da federação, né? Eu sei que quando o deputado ele sai do exercício, ele tem um suplente, mas aqui na Constituição não fala isso. Na Constituição fala? Bem, aqui. Não fala nada. Tá. Inclusive, professor, a gente decora todas essas regras de votação secreta, mas eu acho que no regimento deve ter muita coisa que já é votação aberta, porque é de interesse público, não é? O regimento aí vai trazer especificidades, né? Letra E. Cada estado do DF elegerão 4 senadores? Não, 3 senadores. Fácil, questão fácil. 25.
A Constituição Federal prevê expressamente que a competência do TCU aplicar aos seus responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, as condenações. Então, nós vamos lá para o final do artigo 74. Tá aqui a partir do artigo 70. Perda dos direitos políticos, proibição de contratar, multa proporcional, pena de prisão do responsável, perda do cargo público. A pena de prisão é que não é. Professor, tá isso. Pois é, estou procurando aqui. Deixe-me jogar aqui para localizar essa pergunta, Elisa. Aqui eu só vejo no 8º, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa. Será que é isso? Pode Ou ler. irregularidade, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, multa proporcional ao dano causado ao erário. Tá, deixa eu só acessar aqui, rapidinho. Mas eu não estou achando as outras. Eu acho que vai ser isso mesmo, professor. Multa proporcional ao erário. Artigo 71, inciso 8º, in fine, no final, assim. Não é? Deixa eu só localizar essa questão aqui. Aqui é difícil porque a gente precisa... Achei. Só um minuto, Elisa, aqui tá fácil agora. É o 71, inciso 8º. Vamos ver, fundamento. Essa é a questão 25, né? Vamos ver aqui. 71, multa proporcional ao dano erário. 8º. Entre outras combinações, é a letra C, né? Letra C, com fundamento, então, Elisa, no 71, 8º. 71, 8º. Tem mais algum? Só esse? Só. Então é isso mesmo, só esse mesmo. 26. Segundo o disposto expressamente na Constituição Federal, as decisões do TCU de que resulte imputação de débito ou de multa, elas serão encaminhadas, servirão de base para o processo, terão eficácia de título executivo. Terão eficácia de título executivo. Aqui, o fundamento dela deixa eu localizar aqui na Constituição, 71, parágrafo 3º. 71, sim. Parágrafo 3º. Essas aqui. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicita de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas, o Tribunal decide. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Então, a letra C. A Constituição Federal estabelece que deputados e senadores... Vamos voltar para mais uma questão sobre o Estatuto dos Deputados, o Estatuto dos Congressistas, né? Que é tratado aqui a partir do artigo 53. Não perderão mandato quando licenciados para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Essa letra A está equivocada. É o artigo 55, 2. É 55, professor?
Exato, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que Aí é nesse caso 56, eu estou falando. 56, eu estou lendo 56.2, 56.2, licenciado pela ele não perde o mandato nessa hipótese. Então, a letra A não encontra fundamento na Constituição. Letra B, perde o mandato quando deixarem de comparecer em cada sessão legislativa a quinta parte, não, é a terça parte, não é? Então, mas qual é o artigo? É o artigo 55. 3. A terça parte das sessões ordinárias a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Isso aqui é falso também. Não poderão, desde a posse, firmar contrato. Não, desde a posse, firmar ou manter contrato. Desde a expedição do diploma, 54, inciso 1. Não poderão ser presos desde a expedição do diploma, ainda que em flagrante de crime inafiançável. Não, eles não poderão. Isso. Não, é a letra E que é a resposta. Não poderão ser presos desde... peraí. Eu estou tentando achar o fundamento. O da letra E é o artigo 56, inciso 1. Não perderá o mandato o senador, deputado senador investido em cargo de prefeito da capital. Exato. E pode, nesse caso, optar pela remuneração do mandato. Aí é o parágrafo 3º do artigo 56. Ótimo. Mas a questão é a letra D, o fundamento. Então, a letra D, professor, eu acho que é o parágrafo 2º do 53, artigo 53. Ah, tá. Eles não poderão ser presos... Não, eles poderão ser presos salvo em flagrante de inafiançável e desde a expedição do diploma. Então, fica a letra E mesmo e a resposta é essa. Desde a expedição, então, a 53, nós temos que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º, nós temos que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante o STF. E desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido antes da diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político não representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Isso foi alterado, né, em 2001. Só mais uma, Elisa. Supondo que o senador Y deixe de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias do Senado Federal. É correto afirmar que perderá seu mandato automaticamente mediante decisão constitutiva por maioria simples? Não. Perderá seu mandato? Não. Aqui nesse caso, da hipótese do 1, que é 55, infringe qualquer inciso 2, é o parágrafo 3º. Terceiro, parágrafo 3º. A perda será declarada pela mesa da casa respectiva, automático, que eu falei isso ontem, né? Perderá seu mandato. Não, automático, nada é automático, na verdade. Perderá seu mandato mediante decisão declaratória. Não, peraí. Será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político, assegurado ampla defesa. Maioria absoluta? Não. Aqui ele faltou. Quando ele falta a terça parte da sessão ordinária, ele perde seu mandato automaticamente mediante decisão constitutiva de maioria absoluta. Não é isso. Será declarada pela mesa da casa respectiva, mediante decisão declaratória de maioria assegurada, mediante decisão constitutiva da mesa da casa. Eu acho que essa questão deve ter sido anulada. Essa questão, deixa eu ver aqui, parece que essa questão de fato não faz sentido mesmo. Questão anulada, Elisa. Tá anulada, porque tá toda errada. Tá toda errada, exatamente. Questão anulada. Deixa eu só marcar essa aqui como anulada. Anulada. Questão 29. Vamos fazer aqui. A democracia representativa brasileira é suavizada com a presença no nosso ordenamento jurídico de mecanismos
que são próprios das democracias diretas, plebiscito e referendo. A respeito desses dois mecanismos de participação popular, assinale a alternativa correta. É da competência exclusiva da Câmara dos Deputados autorizar referendo por meio de edição de um decreto legislativo? Não. O referendo é 49, competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 15, autorizar referendo e convocar plebiscito. Falso, a letra A, com fundamento no 49.15. O referendo é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. O referendo ele é posterior ao ato. É falso. O plebiscito pode ter seu trâmite iniciado pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de plebiscito subscrito. Vamos colocar. Letra C, eu não saberia responder agora. Letra D, é da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito? Competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar com... Sim, perfeito, a letra D. A letra D está correta. O plebiscito é convocado com posterioridade ao ato, cumprindo o povo a respectiva. O plebiscito é prévio. Então, a letra B e a letra A. Agora, a letra C, não sei responder, não faz o menor sentido essa letra C. Deixa eu ver aqui, essa é a 29. A resposta, Elisa, a letra D fácil, questão fácil. Deixa eu só ver essa letra C aí, o que os comentários. Não. Esse 61, parágrafo 2º, diz que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. O plebiscito, não plebiscito, mas a iniciativa popular. O 61, parágrafo 1º, ele trata da iniciativa popular, apresentação à Câmara de Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Isso é iniciativa popular. Mas e faltou, né, professor? Porque seria distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um. Tá. Eu sei que só vamos fazer mais uma, só mais uma, 30, e a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? A respeito do julgamento de contas do Executivo pelo Legislativo, considerando a jurisprudência do STF... É com base na jurisprudência. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, para a gente assinalar a alternativa correta. O parecer prévio emitido pelo TCU produzirá efeitos integralmente a partir de sua edição, tendo eficácia cessada, porém, por decisão de 2/3 dos membros dos vereadores. Essa letra, isso aí está no informativo 834. 2/3 dos vereadores, né? O parecer técnico do Tribunal de Contas, ele não produz efeitos imediatos. Então, porque ele é como se fosse uma manifestação, orientação, né? Porque cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo. Não se pode conferir natureza jurídica de decisão com efeitos imediatos, né, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas, né, que opina pela desaprovação das contas do prefeito. Enquanto não há manifestação expressa, porque quem julga, você está entendendo, é a Câmara Municipal. Sim. Letra B. A competência para julgar em definitivo as contas de gestão, a gestão que se refere à atuação do chefe do Poder Executivo como ordenador de despesas, seria do Tribunal de Contas. Falso, é isso que eu acabei de falar, não é verdade. Né? Porque a apreciação das contas do prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas. A letra C está correta. É tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral. O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores, o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas pelo decurso do prazo. Então, é isso. A letra D está errada, porque somente o que fala... O erro está no somente.
Não, a Câmara Municipal é o órgão competente para julgar as contas de natureza política e de gestão, né? Política e de gestão. Somente o Não, aí julgamento não. das contas de governo, não, as contas de governo seriam as contas de gestão, né? Somente o julgamento das contas, não, não, isso é falso, porque é de natureza política e de gestão. E, por fim, a letra E encontra não ter fundamento, porque o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixa de prevalecer por 2/3, né? Sim. Não é semestralmente e é por 2/3. Então, Elisa, vamos encerrar nossa aula hoje. Você quer se manifestar, dizer alguma coisa? Ah, professor, eu adoro suas aulas, porque eu acho que a gente passa tanta matéria, que é tanto detalhe, fica tão fácil depois. Desde o artigo 84 a gente já viu tanta coisa. Tem algumas coisas daqui um pouco absurdas, porque as questões não são exatamente para cartório, né? Mas a gente aproveita demais. Mas assim, o que era importante aqui era as CPIs, né? Uhum. Acho que aqui, então, amanhã a gente já pode, falamos bastante sobre tribunais de contas, né? Amanhã a gente vai falar sobre o processo legislativo. Então, a gente vai tratar aí do processo legislativo. Então, a partir de amanhã, nós vamos na sessão 8ª. E aí nós temos aí das leis até o C59, são 10 artigos, são bastante importantes. Mas já estamos aí indo aí para o nosso final. Elisa, então tá, muito obrigado, fica com Deus. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, rapidinho. Tá. Vou terminar a gravação.